Seja uma bênção na vida da outra pessoa. Faça a diferença na vida do próximo e de quem está ao teu lado. Use os seus dons e talentos em benefício do próximo e de um projeto, de algo que te eleva, um propósito, uma vida de propósito. Se você tem uma vida de propósito, ela deveria ser motivada, influenciada para o bem da humanidade, num contexto onde os seres humanos são inseridos. Então, você tem um dom e um talento, use este dom e este talento para beneficiar o próximo e o seu projeto, o seu propósito de vida. Aí eu quero falar sobre o que pode estar nos bloqueando de agir desta forma. Por que não estamos sendo uma bênção na vida das outras pessoas? E por que eu não estou usando os meus dons e talentos de uma forma positiva que possa estar impactando as pessoas e o mundo? Existem bloqueios que limitam o uso do nosso dons e talentos. Em outras palavras, o poder de Deus agindo através de mim. Há um fechamento quando nos é direcionado palavras depreciativas, palavras de maldição. E muitas vezes isso é mencionado a nós, ou foi mencionado a nós, e crescemos acreditando nisso, nas palavras de maldição que foram faladas para nós, nas palavras depreciativas que foram direcionadas a nós. Como? Você não vai dar nada na vida, você não presta, você não sabe fazer nada direito, eu nem sei por que você nasceu. São palavras que nos apequenam, que têm uma força que acaba nos fechando para perceber a beleza e para exercer a nossa potência, a nossa força, os nossos dons, os nossos talentos. Então isso precisa ser quebrado. Quebrar as crenças, quebrar a fantasia e quebrar a própria maldição. Diz que para uma palavra depreciativa que falamos para uma outra pessoa, devemos falar 5 para que possa neutralizar o efeito que aquela palavra negativa teve. Mas eu digo mais, esta palavra depreciativa que foi falada, ela foi inserida em um contexto, junto com uma intensidade. Por exemplo, se você falou para sua amiga ou para sua filha, para a noiva, a uma noiva, que ela não estava bem no casamento, que aquele vestido não caiu bem, que a maquiagem não estava boa, que ela estava ridícula, para neutralizar esse efeito que causou nesta noiva, nesta pessoa, é preciso que ela esteja casando 5 vezes e você, nestas 5 vezes que ela está casando, você faz um elogio. Assim, você estaria neutralizando o efeito daquela palavra negativa que causou naquela pessoa. Então, devemos vencer as nossas crenças limitantes, que é assunto para uma outra fala, apossar das bênçãos de Deus, ou seja, existem
bênçãos na Bíblia, existem bênçãos que Deus nos deixou à disposição e que nós devemos nos apossar delas. Ao nos apossar delas, nós ganhamos força e abertura para agirmos. E fazer uso das promessas bíblicas também. As promessas bíblicas, elas são uma inspiração para nós agirmos com segurança e autoridade. Quando eu me agarro a uma promessa bíblica, eu me sinto mais poderoso para agir, mais disposto para agir, mais seguro para agir. E se eu me sinto mais seguro para agir, eu vou para frente, eu vou agir. Por quê? Porque aquela é uma bênção de Deus, é uma expressão de Deus na minha vida. E se eu creio nisso, eu vou fazer com segurança. E uma das promessas bíblicas que tem, que o apóstolo Paulo fala, é que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos pequenos cristos aqui na terra. E se nós somos embaixadores de Cristo, aumenta o nosso privilégio e aumenta a nossa responsabilidade. Então, se eu sou representante de Cristo aqui na terra, eu tenho autoridade, eu tenho segurança, eu tenho um caminho aberto para agir, porque eu sei quais são os princípios do reino. Eu sei quais são os mandamentos, a forma como Jesus agiu e quer que nós hajamos aqui. Então, como podemos usar os nossos dons e talentos em benefício do próximo e do mundo? Como podemos fazer do nosso projeto de vida ou de uma vida significativa para benefício do mundo, né, e das pessoas? Em outras palavras, como podemos ser uma bênção na vida das pessoas? De uma forma mais prática e direta, abençoando mesmo. Você criar um momento, assim como Jacó criou um momento para abençoar os seus filhos. Ali foi programado, foi esquematizado, e o filho vinha, ele colocava as mãos sobre a cabeça, sobre as mãos do filho, tinha o toque, ele abençoava e beijava. E a bênção que ele dava ao filho era como se fosse uma profecia. Aquilo aconteceria. Então, seja uma bênção na vida das pessoas de uma forma direta, com as palavras e com a atitude de abençoar. Muitas vezes nós limitamos a força e o poder de Deus com não agindo de uma forma poderosa, porque nós sentimos vergonha, porque nós criamos uma resistência para se apossar do poder da palavra, ou do poder de Deus, ou do poder que nós temos diante de uma ação e de uma palavra, diante de uma atitude. Muitas vezes vivemos na formalidade, né, com uma certa vergonha e com uma certa
resistência, e a formalidade, ela impede de agirmos com liberdade, com criatividade, com inspiração. E esta é uma forma de sermos uma bênção na vida das pessoas. Outra forma de ser bênção na vida das pessoas é ajudando mesmo, é socorrendo, com atos de bondade, servindo. Então você percebeu que tem uma pessoa necessitada? Ajude. Você percebeu que tem uma pessoa precisando de ajuda? Socorra ela. Seja uma pessoa que sirva às necessidades das pessoas com atos de bondade. Assim você vai estar sendo uma bênção na vida das pessoas. Uma outra forma é elogiando, agradecendo, valorizando e respeitando o próximo. Muitas vezes uma pessoa ela tem uma iniciativa, por exemplo, de fazer um almoço, né? Ela prepara ali os ingredientes, prepara os pratos, prepara a mesa, tem todo um preparo. Às vezes gasta dias preparando um almoço ou um jantar. E simplesmente eu chego, já está na mesa, está pronto, como. Muitas vezes saio reclamando, muitas vezes saio criticando. E muitas vezes eu não falo nada. E muitas vezes eu gostei, fiquei satisfeito, achei interessante, mas fiquei em silêncio. Elogie as pessoas. Elogie as suas ações, elogie os seus atos, elogie a sua fala, elogie a pessoa pelo que ela é. E agradeça também. Seja uma pessoa constantemente grata. E não seja grato somente no coração. Seja grato com as palavras. Seja grato verbalizando o quanto você é grato por aquela pessoa, por aquela ação, por aquela atitude. Valorize a pessoa na sua atitude. Valorize a pessoa naquilo que ela é, naquilo que ela fez, naquilo que ela representa. Respeita as pessoas. Tenha respeito pelas pessoas. Respeito pela criança, respeito pelo jovem, respeito pelo adulto, respeito pelo idoso, respeito à autoridade, respeito à etnia. Tenha respeito. Com essas atitudes, nós estamos promovendo um bem-estar social e abençoando as pessoas. Podemos abençoar as pessoas e promover bem-estar com palavras de sabedoria. Um bom argumento, uma boa palavra, uma boa frase, um bom comentário, uma boa história, uma boa prosa. Tudo isso pode trazer uma sensação de erguimento, de pertencimento, de libertação, de cura, de alegria. Ao sermos compreensivos com uma pessoa, diante do que ela está falando para nós, ao sermos acolhedor, ao estarmos com uma pessoa, aceitando ela como ela é, nós estamos sendo uma bênção na vida dessa pessoa. Nós estamos promovendo um ambiente mais saudável e elevado para vivermos melhor em sociedade e termos uma experiência de vida melhor enquanto existirmos. Esteja apenas presente. Já viu o quanto a presença de uma pessoa ela traz paz, calmaria, ela traz segurança?
A pessoa, ela chegou, ela não precisa falar nada. Eu me sinto bem, simplesmente porque ela está ali. Estar presente na vida de uma pessoa é ser uma bênção. E existe vários exemplos que a presença de uma pessoa é bênção, né? na vida de outras. Foi assim com Sodoma e Gomorra, né? A presença de Jó estaria livrando os habitantes daquela cidade de uma destruição. A presença de uma pessoa pode estar livrando um bairro da destruição, um lar da destruição, quem está em uma viagem da destruição. Então a própria presença de uma pessoa pode livrar a pessoa de uma destruição. Tem o exemplo também de Paulo no naufrágio. Né? Por ele estar ali, naquele navio, as pessoas foram conservadas em vida. E tem uma frase do Erich Fromm, em seu livro A Arte de Amar, que fala assim, que o mundo não resistiria um só dia se não fosse o amor. O amor, ele faz com que a humanidade permaneça de pé, permaneça viva. E tudo isso que eu falei são atos de amor, né? São uma manifestação do amor. É a essência e a fragrância do amor. Então, temos em nossas mãos o poder de mudar, o poder de transformar, o poder de melhorar. Está à nossa altura, ao nosso alcance, a capacidade de fazer algo diferente, a capacidade de mudar, a capacidade de melhorar, a capacidade de aliviar a dor e o sofrimento. Está em nossas mãos os nossos dons e talentos. E esses dons e talentos, eles podem desenvolver algo benéfico para a humanidade. Pode trazer um erguimento, uma evolução na nossa forma de agir e pensar, fazendo com que algo ou alguém cresça. Está em nossas mãos o dom da fala, do elogio, da gratidão, da criatividade, da sabedoria. Está em nossas mãos a própria ação, o nosso olhar, o nosso ouvir. Está em nossas mãos a aceitação da pessoa como ela é, o respeito. Está em nossas mãos uma fonte que pode saciar a sede de muitas pessoas. Está em nossas mãos ferramentas que são úteis para resolver problemas e situações. E o que acontece é que muitas vezes nós colocamos debaixo do tapete, nós não exercemos a potência que temos, nós não colocamos em prática os dons e talentos que temos. Então, você é bom em quê? Você faz bem o quê? Ou o que você tem? Use, coloque em prática. E assim nós podemos fazer uma corrente de que eu abençoo, eu promovo o bem, eu falo coisas que eleva, que cura, que transforma, e o outro fala para o outro, e o outro para o outro, e de repente há um cruzamento de todas as pessoas falando, e consequentemente isso volta para você, isso volta para mim. E assim o mundo pode ser melhor.